Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero comentar com vocês sobre o voto divergente do ministro Nunes Marques. Esse voto ele está polêmico, está dando o que falar, e eu quero acompanhar com vocês o que está acontecendo na íntegra aqui. Mas antes, para não perder o costume, eu quero fazer dois pedidos. Primeiro, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu publico aqui, tá bom? E segundo pedido, eu quero fazer para você para você ficar comigo até o final do vídeo, para você entender o raciocínio do que eu vou trazer aqui nesse conteúdo para você, tá bom? Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciário aqui na Advocacia Gasparotto, tá? Mas antes, eu gostaria de fazer um comentário aqui com vocês. Ontem foi terça-feira, dia 15 de junho. Eu trouxe um vídeo aqui para o canal falando sobre um tema e mais ou menos na metade do vídeo eu falei, pessoal, hoje, quinta-feira, dia 15 de junho, eu errei a data. Ontem foi terça, dia 15 de junho. Eu errei a data e teve vários comentários aí, até grosseiros. Uma pessoa falou, presta atenção, tá dormindo, não sei o quê. Apaguei o comentário. Não precisa disso, gente. Ontem era 6 horas da manhã, eu já estava aqui no escritório gravando, estudando conteúdo para passar para vocês. Então, eu percebo que tem muitas pessoas que na hora de fazer o comentário não mede as palavras. Não ligo para isso, tá? Não conheço as pessoas, essas pessoas não me conhecem, mas eu gostaria de justificar aqui e pedir desculpa porque eu me equivoquei na data de ontem, tá? Então, ontem foi dia 15/6, terça-feira. Pois bem, comentário feito, vamos ao que interessa, tá? Veja, o primeiro voto divergente na revisão da vida toda, é o julgamento que está lá na STF, o tema 1102, o primeiro voto divergente, contrário, foi do ministro Nunes Marques. E esse voto ele está dando o que falar, meus caros. Ontem, quinta-feira, dia 15, foram juntados lá no processo do julgamento da STF, a título de terceiros interessados, duas petições de manifestação. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Tá? 15/6, petição de manifestação. Remessa 15/6, petição de manifestação. Foram juntadas, então, essas duas petições, trazendo alguns argumentos, justamente rebatendo o voto do ministro Nunes Marques. Por quê? O principal ponto que essas duas petições buscam salientar é o seguinte: o voto de divergência do ministro Nunes Marques, ele não enfrentou a questão de ordem constitucional controversa. O que você está falando, doutor? Eu vou te explicar. Ó, entenda, o STF ele é conhecido como o guardião da Constituição. E sempre que chega um processo para o STF julgar, ele deve analisar se houve violação de uma norma legal da Constituição ou não, tá? E nesse tema que está sendo julgado, da revisão da vida toda, o tema 1102, é para analisar o seguinte: o que está em questão nesse julgamento? A lei ela é expressa no sentido de que o segurado, aposentado e pensionista, ele terá o direito ao melhor benefício possível desde que preencha todos os requisitos e desde que não esteja alcançado pelo prazo decadencial. Ou seja, esse prazo decadencial são o prazo de 10 anos que são contados a partir do primeiro dia efetivo que ele recebeu o benefício. Se a pessoa preenche esses requisitos, e é isso que está em questão lá. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês o fundamento legal desse pedido. A Lei 8.213, de 91, no artigo 29, inciso 1 e 2, traz a regra geral para a gente, que diz o seguinte: deve ser contabilizado as contribuições de todo o período do segurado. Tá? Esse é o artigo 29. O artigo 3º da Lei 9876, de 99, ele traz a regra de transição, que diz exatamente assim: deve ser contabilizado o período do segurado a partir de julho de 94. Ou seja, o artigo 29 diz que é todo o período contributivo, o artigo 3º diz que é todo o período contributivo a partir de julho de 94. Porém,
No artigo 122 da mesma lei, da Lei 9876 de 99, traz expressamente e diz o seguinte, que, havendo duas possibilidades, artigo 29 diz uma coisa, o terceiro 18, havendo duas possibilidades, deve ser aplicado para o segurado o que for mais vantajoso, tá? Tá na lei, tem que ser aplicado o que for mais favorável para o segurado, é isso que o artigo diz. Estou trazendo aqui para vocês, em outras palavras, resumidamente, tá, gente? Porém, o INSS, ele aplicou a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 para a maioria dos casos das pessoas que se aposentaram, aplicando, contabilizando apenas o período de contribuição a partir de julho de 94. E isso causou, evidentemente, um prejuízo para o segurado, tá? Porque, na maioria desses casos, as contribuições anteriores a 94, que foram contribuições altas, ia ser mais vantajoso para o cliente se ela entrasse no cálculo, entendeu? Então, na maioria dos casos, o INSS usou só a regra de transição. E essa ação do INSS, ela violou uma norma constitucional, violou uma norma. E é isso o que deveria estar em pauta lá no STF, tá? Veja, quando é apresentado argumentos econômicos no voto, como foi o caso do primeiro voto divergente do ministro Nunes Marques, é notável que o julgamento jurídico ele acaba ficando de lado, né? Julgamento jurídico, ele acaba ficando de lado e passa a caminhar aí para um julgamento mais politizado, mais político, já pensando nos reflexos políticos e econômicos que uma eventual decisão poderia causar. É o que foi apresentado no voto do ministro Nunes Marques, né? E esse é um caminho perigoso a ser tomado, não é mesmo? Pensa você, segurada. Se seguir esse raciocínio, esse entendimento, o INSS e o governo, toda vez que chega alguma questão lá, ele pode negar pela simples alegação de que não tem dinheiro. Ora, no primeiro voto divergente foi alegado isso, então por que não pode ser utilizado para tudo? Entendeu? É muito perigoso seguir essa linha de raciocínio, de entendimento. Vocês entenderam? E pior, veja, eu vou mostrar para vocês os votos. O primeiro voto divergente foi do ministro Nunes Marques, os demais votos contrário, apenas seguiram o voto do ministro. Não teve fundamentação, não teve argumento e nada. Deixa eu mostrar para vocês, vou provar para vocês isso. Vamos aqui, ó, sessão virtual. Veja. Primeiro voto divergente, ministro Nunes Marques. Os demais, que foram os 4 ministros, Dias Toffoli, Roberto Barroso, o Gilmar Mendes e o Luiz Fux, eles apenas acompanharam. Ó. Veja, acompanha o ministro Nunes Marques. Perceberam o perigo? Eles apenas acompanharam o voto. Tá? Deixa eu mostrar rapidamente para vocês a tese apresentada pelo voto do ministro Nunes Marques. Ele diz o seguinte, ó, proponham a seguinte tese. É compatível com a Constituição Federal a regra disposta no caput do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que fixa o termo inicial do período básico de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 94, a partir de julho de 94. Essa foi a tese levantada pelo ministro e foi seguida pelos demais. Tá? Gente, vocês perceberam que o que está em pauta não é a constitucionalidade de determinado artigo, conforme está na tese aí do ministro Nunes Marques. Não é isso que está em pauta. A discussão da revisão da vida toda, ela está pautada na aplicabilidade do melhor benefício que o segurado tem direito. Tem que ser levado em consideração as contribuições que ele fez ao longo da vida. Esse é um princípio que rege o direito previdenciário. É o princípio do melhor benefício. É ele que tem que ser aplicado. Tá? O segurado ele tem esse direito porque já houve contribuição. Se houve contribuição, é um direito do segurado de que esses valores anteriores a julho de 94 entrem no cálculo da sua aposentadoria. Ou benefícios, né? Quando for mais favorável. Isso é importante, tá, gente? Quando esse cálculo ele for mais favorável, for mais vantajoso financeiramente, tá? Isso é um detalhe muito importante.
E por que está dando o que falar esse voto do ministro Nunes Marques? Porque a fundamentação que ele trouxe, a fundamentação do voto, está muito pautada no impacto financeiro. Foi isso que eu comentei no vídeo de ontem. Os impactos, inclusive, são números que apresentaram lá, são números que não refletem a realidade, né? Então, o voto dele está pautado no impacto financeiro que essa revisão ela traria aos cofres públicos, e também questionou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, quando, na verdade, a revisão da vida toda ela está discutindo, não está discutindo a inconstitucionalidade ou não da norma. Tá? O que está em discussão nesse tema 1102, a chamada revisão da vida toda, é a aplicação daquilo que é mais vantajoso. E é o que está previsto na lei. É o que está previsto ali. Eu trouxe para vocês artigo 29, 8.213, artigo 3º da lei 9876, e o artigo 122 fala, tem que ser aplicado o que for mais vantajoso. É isso, tá? É isso que está em questão ali no julgamento da revisão da vida toda. Então, meus caros, esse argumento do ministro, que está sendo baseado aí em questões financeiras e política, lamentavelmente, é triste ele alegar isso, e por isso que está dando o que falar, porque já tem 2 petições ali questionando. Eu li as petições, são petições grandes, extensas, vários fundamentos jurídicos, e é isso que está sendo questionado ali, tá? Como eu disse para vocês em outro vídeo, há probabilidade, há chances, né? O regimento interno do STF permite que um ministro ele possa voltar atrás, se retratar, mudar o voto. De repente, diante dessa repercussão, o ministro possa mudar o seu voto. Como também, meus caros, pode acontecer de um ministro que votou favorável mudar o voto e apresentar um voto contra, tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Meus caros, antes de eu trazer algum conteúdo para você aqui, eu analiso, eu estudo, eu procuro buscar ali no site da STF mesmo, informações verdadeiras. De repente a gente usa alguma palavra errada, algum termo errado. Eu sou advogado, mas a gente é falho, tá bom? Tô falando tudo isso para vocês porque eu sei que tem pessoas que não mede as palavras na hora de soltar os comentários ali, tá bom? Mas eu não me importo, eu sei que esse conteúdo tá ajudando muita gente aí, tá ajudando você que tá me vendo. O segurado, o pensionista que teve um direito lesado, tá bom? São muitas emoções, meus amigos. Hoje, quarta-feira, dia 16, até hesitei na hora de falar, hein? Quarta-feira, 16 de junho, agora acertei, tá? Um dia antes, estamos na véspera, porque amanhã, quinta-feira, dia 17, o ministro Alexandre de Moraes, ele relatou que vai apresentar o voto dele. Então, eu estou na torcida aí, aguardando mesmo que seja um voto favorável e que seja vitória aí para o segurado. Inclusive, é o que eu acho, sim, é o que eu acho baseado no que a gente tem apresentado em estudos. Estou falando isso porque as pessoas estão falando, vocês trazem as coisas aqui para a gente no achismo. Apresento sim a minha posição e é o que eu acho, tá? Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo e um grande abraço.